Continuando aqui, né, nossa análise sobre a medida provisória 936, a outra possibilidade que a MP 936 trouxe é a suspensão do contrato de trabalho, tá? Gente, para quem não é da área jurídica, muitas vezes vocês me perguntam o que significa essa suspensão do contrato de trabalho. Gente, a suspensão do contrato de trabalho, ela significa suspensão, geralmente, como eu ensino para os meus alunos, né? Sem trabalho, sem salário. Então, é um período determinado em que o empregado ele não é obrigado a prestar serviços, então ele não pode prestar nenhum tipo de serviço. Se ele for convocado ao trabalho, mesmo que seja home office, tá? É descaracterizada essa suspensão e, consequentemente, durante o período de suspensão, já que o empregado não está prestando serviços, o empregador ele não tem que pagar salários, tá? E, tecnicamente, ele não tem que pagar essas verbas que são atinentes ao contrato de trabalho. Então, fica também suspensa a obrigação de se pagar o FGTS, fica também suspensa a obrigação de recolher o INSS. Então, se você tiver o seu contrato de trabalho suspenso, eu oriento que durante a suspensão do contrato de trabalho, você continue recolhendo para o INSS de forma facultativa, né, para que você não tenha esse duplo prejuízo. Então, durante essa suspensão, não são devidos essas questões, esses valores atinentes ao contrato de trabalho. A MP 936, ela fala que durante a suspensão do contrato, o empregador ele tem que continuar mantendo os benefícios. Então, se ele paga um plano de saúde, se ele paga uma previdência privada, ele tem que continuar mantendo. Não fala nada aqui do vale alimentação, mas, né, eu particularmente tenho um entendimento que não há necessidade de continuar pagando vale alimentação durante a suspensão do contrato. O vale transporte, obviamente que não há essa obrigação. Se for uma hipótese de redução de salário e jornada, é obrigado sim a continuar pagando vale transporte, mas ele pode ser reduzido, né? Pode ser proporcional ali, se a pessoa agora passa a trabalhar 3 dias na semana, ele pode ser proporcional a esses 3 dias na semana. Gente, o que a MP ela fala sobre essa possibilidade de suspensão do contrato de trabalho? Então, a MP ela traz 2 faixas, tá? Ela fala que os empregadores de empresas que tiveram um faturamento no ano de 2019 de até 4,8 milhões, os contratos de trabalho poderão ser suspensos sem pagar salários aos seus empregados. Então, essas empresas menores que em 2019 tiveram um faturamento de até 4,8 milhões, elas poderão suspender o contrato de trabalho desses empregados e elas não serão obrigadas a continuar pagando salário. Ah, Carol, então o empregado vai ficar sem receber nada? Não. Nessa hipótese, ele vai receber esse benefício emergencial do governo e o valor do benefício emergencial do governo aí vai ser de 100% do valor a que teria direito receber, esse vai ser 100% do valor do seguro-desemprego que este empregado teria direito de receber caso ele fosse demitido, tá? Esse pagamento vai ser mensal, de 100% do seguro-desemprego a que ele teria direito, a que ele faria jus, né? E vai ser pelo prazo máximo que durar a suspensão contratual. Lembrando que os contratos de trabalho, eles só poderão ser suspensos por no máximo 60 dias. O prazo, então, é diferente da redução. A redução ela pode acontecer por no máximo 90 dias, já a suspensão pode ocorrer por no máximo 60 dias, podendo, gente, esse prazo de 60 dias ser dividido entre 2 períodos de 30 dias. Então, eu posso, por exemplo, suspender o contrato de trabalho do meu empregado em abril, 30 dias, e depois, posteriormente, suspender o meu contrato de trabalho do empregado em junho, mais 30 dias. É possível esse fracionamento em 2 períodos de 30 dias, tá? Já para as empresas cujo faturamento mensal foi superior a 4,8 milhões no ano de 2019, tá? Nessas hipóteses, o governo ele vai arcar com apenas 70% do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito caso ele fosse demitido, tá?
Em contrapartida, esses empregadores que tiveram esse faturamento superior a 4,8 milhões, eles vão ter que arcar com uma ajuda compensatória de 30% do salário do empregado. Essa ajuda, então, gente, não é salário, tá? Então, não tem natureza salarial. Sobre esses 30%, não vai incidir FGTS, não vai ser depositado o seu INSS, tá? Você não vai ganhar ali 13º, férias sobre esses 30%. Esses 30% o governo está chamando de uma ajuda compensatória, não tem natureza salarial, tem o que a gente chama de natureza indenizatória. Como que pode ser feita essa suspensão, né? Para suspender o contrato de trabalho, é necessário a intervenção do sindicato? Gente, aqui vai funcionar da mesma forma que funciona a redução, tá? A medida provisória, ela prevê que para os empregados que ganham até 3 salários mínimos, não é isso? R$ 3.135, é possível que essa suspensão seja feita apenas com acordo entre empregado e empregador. Para quem ganha mais de 2/3 do RGPS e tenha um diploma de curso superior, tá? A gente sabe que 2/3 do RGPS, eu já comentei com vocês, é R$ 12.202,12. Nessas hipóteses, também é possível a suspensão por meio de um acordo entre empregado e empregador. Aqueles empregados que ficam no meio disso, que ganham mais de R$ 3.135 e menos de R$ 12.212, essa suspensão só vai poder ser feita por meio de acordo ou convenção coletiva. Aqui vai funcionar da mesma forma, o empregador ele deve encaminhar essa proposta de suspensão com 2 dias de antecedência, não é isso? E se puder ser feito por meio de acordo individual, o empregado ele tem aí 2 dias, esse prazo, para poder determinar se ele aceita ou se ele não aceita essa suspensão. Ele não é obrigado a aceitar, mas lembrem-se, né, do que eu venho comentando com vocês, se ele não aceitar, nada impede que o empregador possa demiti-lo, tá? Gente, tanto nas hipóteses de redução de salário, quanto nas hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, tá? O empregado terá direito à estabilidade. Qual que vai ser o prazo dessa estabilidade, gente? O prazo que durar a redução e a suspensão, mais, né, mais um prazo igual, ou seja, se os salários desse empregado forem reduzidos pelo prazo de 90 dias, durante o tempo que durar a redução, esses 90 dias, ele tem a estabilidade e depois que termina, mais 90 dias de estabilidade, tá? Se o contrato de trabalho for suspenso por 30 dias, durante o tempo que durar a suspensão, 30 dias, ele tem estabilidade, quando ele retorna, mais 30 dias de estabilidade, tá? Então, além do tempo que durar a suspensão ou a redução, a estabilidade também se estende por tempo igual, tá? Então, 30 dias de redução de salário, durante esse tempo ele tem estabilidade e depois que ele volta dessa redução, mais 30 dias, tá? Na estabilidade, ele não poderá ser demitido sem justa causa. Ele poderá sim ser demitido por justa causa. Além disso, gente, é um pouco complicado a gente falar que esse empregado não poderá ser demitido por justa causa, não poderá ser demitido sem justa causa, porque, na verdade, o que a medida provisória 936 faz é trazer uma indenização que tem que ser paga pelo empregador, tá? Nas hipóteses de demissão sem justa causa durante este período de estabilidade, tá? Então, ele tem essa estabilidade, mas se o empregador não der conta, se durante esse período, mesmo com a suspensão, mesmo com a redução do salário, o empregador tiver que demiti-lo, acaba que ele pode, desde que ele pague, né, essa indenização que tá lá na medida provisória 936, beleza? Gente, outras dúvidas que eu acho que vocês podem ter, que vocês estão me perguntando. Há algum tipo de carência para a percepção desse benefício emergencial? Por exemplo, eu estou trabalhando apenas um mês. Se o meu salário for reduzido, se o meu contrato for suspenso, eu terei direito a essa percepção do benefício emergencial?
terá sim, tá? Não há nenhum tipo de carência, você não tem que cumprir os requisitos do seguro-desemprego para poder fazer jus a esse benefício emergencial. E também, gente, o fato de você estar recebendo esse benefício emergencial agora não te prejudicará no futuro. Então, imagine que você recebeu o benefício emergencial agora e daqui a 5 meses você venha a ser demitido. Daqui a 5 meses, se você preencher os requisitos, você poderá requerer o seguro-desemprego sim, tá? Então, só está se utilizando ali as faixas do seguro-desemprego, mas não é necessário preencher os requisitos para a percepção do seguro-desemprego e o empregado também não vai ser prejudicado, né, numa futura percepção ali do seguro-desemprego, beleza? Gente, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer os pontos principais dessa medida provisória. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. E eu me comprometo, né, nesse final de semana, a fazer um vídeo mais detalhado, analisando os pontos principais da medida provisória e disponibilizar para vocês, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até mais.